Olá! Hoje eu estou aqui para conversarmos um pouquinho a respeito do que está acontecendo, sobre o desenvolvimento dos nossos pequenos. Estamos vivendo um momento complicado, que é o momento dessa pandemia, que não sabemos quando irá acabar, mas que podemos fazer o nosso melhor para que a criança ela continue se desenvolvendo. Nós paramos, algumas atividades, mas o desenvolvimento deles não, eles continuam se desenvolvendo e quanto mais estímulo, melhor. Antes mesmo de uma pandemia, já dei diversas palestras a respeito de como é eficaz a família e a escola. Uma das minhas palestras até fala família e escola, uma parceria que dá certo. E realmente é uma parceria que dá certo para o desenvolvimento da criança, para que esse desenvolvimento torne-se eficaz. Imagine agora nesse momento de pandemia, que as crianças estão em casa, que de repente tiraram o direito dessas crianças de brincar, de ter vida social, de conversar com os amigos, de ir à escola, de ter contato com o professor. E esse momento é um momento que gera um estresse. Esse momento, além de gerar o estresse, gera ansiedade. Ansiedade por parte das crianças e ansiedade por parte dos pais, que muitas vezes não sabem como agir, não sabem como ajudá-los no ensino. Nem todos são pedagogos, Os pais não estavam preparados para isso. Na realidade, o mundo não estava preparado para o que está acontecendo. Mas é importante, nós temos algumas diretrizes para que o desenvolvimento da criança continue e que eles não regridam no seu desenvolvimento. Uma questão muito importante em casa é a rotina. É muito importante que as crianças tenham uma rotina, que as crianças tenham contato com as atividades escolares todos os dias, que essas atividades não acumulem, porque isso gera também ansiedade, cansaço, porque aí o dia que você resolve sentar para fazer todas as atividades, a criança ela não consegue, e no outro dia terá mais atividades. Então, o mais importante neste momento, em sua casa, da maneira como você achar melhor, porque nós sabemos que alguns pais, algumas mães já voltaram a trabalhar. A gente sempre fala que o ideal seria um momento de aula mesmo. Se as crianças estudam à tarde, façam as aulas à tarde. Se as crianças estudam de manhã, façam as aulas de manhã. Isso é uma orientação. Mas acontece que nem sempre é possível. Então a rotina, o legal da rotina é que você pode montar essa rotina. E mais interessante ainda, as crianças montarem junto com vocês. Então, só a gente pega um pedaço de papel, coloca os horários, o que vai acontecer em cada horário, horário para almoçar, horário para estudar, horário para brincar. Então, é interessante estabelecer essa rotina, porque a criança, além de senso de responsabilidade, ela desenvolve outras áreas. Ela desenvolve o senso de responsabilidade, o senso de ajuda, Ela começa a se sentir parte da casa, ela se sente parte daquele momento. Então a rotina, ela é interessante ser feita junto com a criança. E aí você determina junto com ele o momento que vai ser o horário de estudar, o horário de lição de casa, que pode ser alternados, Porque se eles estivessem na escola, eles não fariam a lição de casa na sequência da matéria. Então, o ideal seria fazer a aula e no dia seguinte, antes de começar a próxima aula ou em outro período, vocês fazerem a lição de casa. Isso ajuda muito a criança a situar no tempo. Criança da educação infantil, eles não têm noção de tempo, ontem, hoje, amanhã, e a rotina ajuda eles nesse processo também. E sem contar que é um momento muito rico, Quando vocês montam a rotina junto com a criança, é um momento que vocês estarão ali como pai, filho, em família montando. Pode sentar a família inteira em volta da mesa. Nós temos percebido que as escolas, no geral, no Brasil, no mundo, estão se adequando a essa nova forma de ensino, que é o ensino virtual. Então, o momento agora é de concentrar, ter leveza, apoiar a escola,
trazer a escola junto. Se vocês têm alguma dificuldade em acesso, a dificuldade em realizar as atividades, eu tenho certeza que os professores estarão de plantão, a escola estará de plantão e eles terão o maior prazer em recebê-los e orientá-los em como agir nesse processo. Esse momento também é um momento que podemos entender se os nossos filhos estão tendo dificuldades na escola ou não. É um momento que você pode trazer para perto de você essas dificuldades e ajudá-lo. Não que antes não fazíamos, mas antes, quando estava um período todo na escola, eles passavam 4 horas do dia na escola, era mais fácil o professor observar e intervir. Então hoje, como que nós estamos agindo? O professor, ele dá aula e nós somos os monitores, nós somos os tutores. Então eles dependem de nós para entender o processo de aprendizagem dos filhos e nós dependemos deles de passarem os conteúdos. Então vamos fazer essa união, né? Então, ao invés de reclamar, de criticar, eu sei que não é fácil para os pais esse processo, eu sei que não é fácil também para a escola, mas ao invés de criticar, ao invés de perder a paciência, concentra, entenda que é um período, isso vai passar, nós cremos que vai passar, esse é apenas um período que nós estamos passando e que as coisas vão voltar, mas o que não pode acontecer é a criança regredir no seu desenvolvimento. O nosso foco hoje é que a criança ela não regrida no desenvolvimento. Então é por isso que a escola está tendo esse papel. Ele está preocupado em manter a qualidade para que essa regressão não aconteça. Uma coisa muito importante que eu tenho orientado os pais nesse momento, alguns pais me procuraram, né, estavam um pouco desesperados, sem saber como agir com a criança, me pedindo atividades, o que fazer em casa. Uma coisa que eu orientei é ter leveza no momento da lição. No momento de pôr o vídeo, ter leveza, ter tranquilidade com a criança. Se a criança não consegue, ajude, lê para ele, ajude ele a fazer. No dia seguinte, ele ainda teve as mesmas dificuldades, ajude. Leia para ele, interprete para ele. E aí, se você perceber que isso está persistindo, é o momento que nós devemos entrar com uma ajuda, de entender em que processo de desenvolvimento ele está. Mas esse é um assunto para um próximo encontro, que nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil. É interessante para que os pais entendam esse processo, aonde os filhos estão no desenvolvimento, se eles precisam de ajuda. Uma coisa interessante que eu acho que nós temos que ter em mente na hora do momento da lição é nunca usar frases assim. Na escola você faz assim? Na escola você consegue, por que você não consegue aqui em casa? Então são frases que limitam, que vai minimizando na criança a vontade de aprender. E aí eles sempre vão recorrer a isso. Eles vão falar, eu não sei mesmo. Alguns vão falar, eu não sei mesmo. Lá na escola a professora me ajuda, lá na escola eu copio do colega. Então são coisas que a gente precisa tirar. Não falar dessa forma. Se você percebeu que que o seu filho está com problema de aprendizagem, ele não está conseguindo fazer a lição, ajude. Se você perceber que persiste, entre em contato com o professor, pergunta como que ele era na sala de aula, como que você pode proceder para ensinar, para que vocês falem a mesma língua. Nesse momento é importantíssimo que a família e a escola falem a mesma língua, não só nesse momento como em todos. Principalmente neste momento em que nós não sabemos o que vai acontecer, quando vai acontecer, quando voltaremos. Então esse momento é importantíssimo que a escola e a família se comuniquem. E é importante para o desenvolvimento do seu filho que isso aconteça. Nós estamos empenhados no sucesso e no desempenho das atividades dessas crianças e no desenvolvimento deles, que é o principal. E conte conosco para o que for necessário, nós estaremos sempre à disposição para ajudá-los naquilo que for preciso, ok? Obrigada por esse tempo e até o nosso próximo encontro.